Pronto, já está gravando. Você está sem microfone, Lucas. Esqueci de ligar. Boa tarde. A Abralic agradece o apoio e a participação de todos vocês neste congresso que, por conta da conjuntura, teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os STs gravados serão disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a anuidade receberão os certificados e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas, senão, o documento será considerado para publicação. Por favor, atentem para diretrizes como formato, normas de formatação, ausência de numeração, dentre outras. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis em nosso site. Vocês podem ver a programação das mesas no nosso site da Abralic. Elas são realizadas em nosso canal no YouTube. São diversos temas com pesquisadores da área transmitidos de forma aberta. As mesas passadas já estão no nosso canal, não deixe de nos seguir. Por favor, confiram os horários estipulados pelos coordenadores para sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenha o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando. Desligue o vídeo caso esteja com a conexão fraca ou de dados. Desejamos a todos um ótimo congresso. Obrigada, Lucas. Então, nessa tarde do dia 27 de outubro, nós vamos encerrar o nosso simpósio, Escritores Brasileiros no Exterior, Escritores Estrangeiros no Brasil, Circulação, Publicação e Recepção, coordenado por mim mesma, Márcia Guiar, da Unifesp, pela Maria Cláudia Rodrigues Alves, da Unesp de São José do Rio Preto, e por Walter César Pinheiro, da Universidade Federal de Sergipe. Nós gostaríamos mais uma vez de agradecer à diretoria da Abralic, que se propôs a enfrentar o desafio de organizar esse Congresso 2020, para que pudéssemos, mesmo nesse momento excepcional, continuar dialogando e trocando conhecimentos e experiências, o que exigiu, sabemos, não pouco trabalho de professores, técnicos e monitores. Agradecemos também aos pesquisadores que se inscreveram em nosso simpósio e se dispuseram a compartilhar conosco as suas reflexões. Lembramos a todos que as sessões serão gravadas e enviadas à Abralic para publicação em seu site. O nosso simpósio visa discutir as diferentes faces de publicação de um autor em um país estrangeiro, recepção, impacto de outras artes em sua constituição ou leitura, tradução, recepção. Nesta quarta mesa, a tradução vai voltar à cena. Em primeiro lugar, com a tradução de uma escritora francesa contemporânea, e depois com Sérgio Millier como tradutor de Guilherme de Almeida. E para fechar nosso simpósio, a professora Norma Wiener vai apresentar uma leitura do esquecido Aderbal de Carvalho, nele mostrando os ecos do naturalismo de Zola. Como essa mesa tem apenas 3 participantes, vocês podem ficar tranquilos com o tempo. A Maria Cláudia vai avisá-los quando a comunicação chegar a 20 minutos. Então, eu passo a palavra para a Raquel. Olá a todos, boa tarde. Obrigada por terem acolhido o meu trabalho. Obrigada ao professor Walter, professora Márcia, professora Maria Cláudia. Eu nunca, vou dizer isso, né, de início, eu nunca apresentei compartilhando a tela, então suponho que eu saiba como fazer, vou tentar aqui. Acho que abriu uma janela. Tá, já achei. E o PowerPoint. Gente, só um segundo que tá dizendo que não é possível compartilhar, acho que eu tenho que autorizar alguma coisa. Você abriu uma janela, depois clicou 2 vezes no arquivo do PowerPoint? Cliquei, ele me pede para eu ir em preferências do sistema e fazer uma
uma autorização, é isso que eu estou tentando fazer. Volta para o Meet e põe lá naquela faixa que aparece embaixo, junto com o microfone, põe apresentar agora. Eu pus apresentar agora. Aí você pôs uma janela? Pus uma janela. E não foi? Não, aí eu coloco uma janela, aí tem aqui o meu PowerPoint, abro a link e eu coloco apresentar. Agora... Agora tá aí. Oi, deu, Raquel. Deu certo. Vocês estão vendo aí também ou não? Estamos. Tá, então, maravilha. Bom, então... Mas você pode colocar na tela inteira apertando naquele íconezinho que fica maior. Tá, é que assim eu vejo vocês também, mas posso pôr na tela inteira? Não, mas tá bom assim também. Tá bom? Pelo menos eu vejo uns rostinhos aqui comigo. Bom, então, inicialmente, minha apresentação seria sobre a recepção desse livro aqui, francês, o Sarah contre Sarah, que foi publicado em 2018 pela edição de Minuit, da autora Pauline Delabrousse-Allard. Esse livro recebeu alguns prêmios, né? O Prix du Roman des Étudiants, que é um prêmio concedido pela France Culture, para livros escritos para jovens, e ele foi indicado a alguns prêmios também, como o Métis e o Goncourt des Lycéens. Bom, como eu estava dizendo inicialmente, minha apresentação seria sobre a recepção desse livro, do Sarah contre Sarah, no Brasil. E aí o livro foi traduzido por mim. Vou fazer um parêntese para me apresentar também. Eu sou tradutora, finalizei o doutorado na USP há mais ou menos quase 2 anos na área de francês, propriamente estudos tradutológicos. Fiz parte do doutorado na Sorbonne, parte do doutorado de sanduíche, e ao finalizar o doutorado, há mais ou menos uns 2 anos que trabalho como tradutora prioritariamente. Então, esse livro eu traduzi há mais ou menos 1 ano, e ele deveria ter sido lançado em março desse ano, sendo que veio a pandemia e uma série de questões aconteceram que não foi possível o lançamento, sobretudo porque a autora ia vir para o Brasil, e aí ela não pôde mais vir, assim, foi uma série de eventos que foram se encadeando e tornaram o lançamento do livro impossível, pelo menos para quando estava previsto. Então, agora, a previsão dele de ser lançado, eu coloquei aqui, é em março de 2021, pela editora Nós. Então, bom, eu não vou poder falar da recepção do livro no Brasil ainda, infelizmente, que era o que eu pretendia fazer. E aí eu adaptei um pouco essa apresentação para falar um pouquinho de questões tradutológicas. E aí, não necessariamente para pensar respostas ou para colocar uma abordagem prescritiva, também não separei algo que eu costumo fazer, desafio de tradução, seriam mais questões de fato de tradução que foram surgindo, que eu busquei organizar algumas reflexões de como que foi possível lidar com isso nesse romance, né, especificamente nesse romance. Então, contextualizando, trata-se de um romance homoafetivo, ele de fato tem um público bastante juvenil, ele é voltado para um público bastante juvenil, e ele foi, digamos assim, um pouco uma explosão na França. Ele foi muito bem acolhido pela crítica e ele é escrito por uma escritora que não era escritora antes de escrever esse livro. Então, foi o primeiro livro dela e foi muito bem recebido e sem um histórico, né, por trás disso. Então, ele foi traduzido muito rápido também para outras línguas. Então, por exemplo, nesse momento, a gente já tem a tradução para o inglês, que saiu em 2020 pela Penguin, cujo título ficou All About Sarah, e a gente tem também a tradução para o espanhol, que saiu pela Lumen em 2019, cujo título é Voy a hablar de Sarah. Então, eu fiz traduções, assim, bem... exatamente para a gente pensar, né, desses títulos. A tradução no inglês, ela iria por um caminho de tudo sobre Sarah,
E a tradução de espanhol, ela ia por outro caminho, que é esse livro vai falar sobre a Sara, né? Vou falar sobre Sara. E aí eu já parto aqui para pensar um pouco justamente na tradução do título, né? Em francês, o Sarah contre Sarah, ele é um título que diz muita coisa, né, sobre o livro, a começar pelos jogos de palavras que criam uma circularidade, né, é algo que começa, termina, de fato, como um ciclo mesmo. Então, Sarah contre Sarah também é Sarah contre Sarah, tipo, isso diz sobre Sara, isso conta sobre Sara, mas também foneticamente, né, Sara fala sobre Sara. E, além disso tudo, tem as aliterações, né, o Sarah contre Sarah, o jogo com S e tudo mais. Então, assim, o título não propriamente foi um desafio, mas foi muito pensado na tradução do título. E, assim, não é uma decisão da tradutora, né, só minha, foram uma série de decisões editoriais por trás de como restituir tudo que contém, né, esse título em francês. E a gente chegou em português, eu digo a gente porque, de fato, eu não quero reivindicar essa autoria como minha, porque eu fui bastante conversada com outros tradutores, com editores, com preparadora de texto, e estou divulgando o título porque ele já foi divulgado, né? Chegou-se no título Sara é isso, né? Que foi um outro caminho seguido, diferente da tradução do espanhol e diferente da tradução do inglês também. Foi um título que visou restituir um pouco essa sonoridade assim do S, né? Sara é isso. Foi um título que apostou na informalidade também porque se a gente fosse escrever corretamente seria Sara é isto, né? Então, a gente inverteu e apostou na sonoridade também, e isso deu um pouco, digamos, o tom da tradução do livro, né? A fórmula, ela é retomada várias vezes durante o livro em francês, durante o romance em francês. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma gradação, só para compartilhar com vocês, de como que isso se constrói e retorna no romance, né? Essas fórmulas aparecem várias vezes. Sarah contre Sarah, Sarah contre ça, je me souviens de ça, je ne me souviens plus. É quase como se tivesse uma história que é contada também pelas repetições, pelas variações em torno do título que permeia o romance, né? Então, bom, essas são um pouco algumas reflexões sobre o título. Eu acho que talvez seja melhor começar um pouco no fim, né, da apresentação, para não... E separei também algumas questões, como eu falei de tradução, a primeira delas seria a questão da verossimilhança, né? O livro ele é calcado em vários referentes franceses, e não só referentes materiais propriamente, mas referentes literários, referentes musicais. Então, uma das questões colocadas foi como traduzir esses pontos de ancoragem do romance na realidade em um momento francês e em um segundo momento brasileiro, né, que criam uma verossimilhança no original. Então, como passar isso, né, para o texto em português. Uma outra questão como que essa materialidade do romance age em relação ao leitor francês e como supor como isso poderia atuar em relação ao leitor brasileiro. E, bom, basicamente isso, né? Como transferir da melhor forma esses referentes para o tecido textual da obra traduzida. Então, eu trouxe aqui um exemplo de tradução de verossimilhança só para mostrar um pouco, né, pensar um pouco o que aconteceu na tradução. E o romance ele é dividido em duas partes, né? O romance começa com a première partie, vai até a metade, e depois a deuxième partie. A primeira parte ela se passa na França, e é a construção de um amor, a construção de um relacionamento, a aproximação, o encontro.
E a segunda parte é o oposto em todos os sentidos, assim, é um oposto em termos de ritmo, é um oposto em termos de sentimentos retratados. A segunda parte já é o luto pela relação. Então, já não tem uma mudança topográfica, né? Já não se passa mais na França, se passa na Itália, na segunda parte, com muitos referentes italianos, e já não é seria a parte, o romance, uma primeira parte é uma parte de vida, e uma segunda parte seria uma parte de morte. Então, esse exemplo se trata da primeira parte, né? Então, vou ler aqui para vocês. Em francês, né, primeiramente. J'écoute ce printemps-là un seul morceau qui ne soit pas du quatuor à cordes, India Song, que chante Johnny Moreau. Les quelques notes du début, avant sa voix, me font pleurer. Quand elle chante, je chante avec elle. La voix éraillée d'un chagrin qui semble venir de très loin, que je ne m'explique pas. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi que me parle dela e toi que me diz tu. Então, vou ler a tradução, né, como ficou em português. Nesta primavera, eu escuto apenas uma música que não é do quarteto de cordas, India Song, cantada por Johnny Moreau. As poucas notas do início, antes de sua voz, me fazem chorar. Quando ela canta, eu canto com ela, a voz arranhada por uma tristeza que parece vir de muito longe, que não tento explicar. Canção, você que não quer dizer nada. Canção, você que me fala dela. Você que me diz tudo. Esse trecho, na verdade, ele ainda precisa de um pequeno ajuste, que eu estou vendo aqui, ele não é a versão final, né? Que a versão final seria escutar apenas uma música que não seja, eu creio que é isso, que não seja do quarteto de cordas. O livro não está publicado ainda. E aí, para pensar justamente o seguinte, gente, muitas coisas que acontecem com a apresentação virtual. E aí, para pensar o seguinte, aqui foi traduzido, né? É um trecho da canção de Johnny Moreau, que foi composta pela Marguerite Duras, para o filme que também foi escrito por ela, né? O India Song, em 1976. E o ideal seria não traduzir, né? Seria deixar a chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parle d'elle, sendo que foi colocada a questão de que o conteúdo dessa questão, ele anuncia coisas que vão acontecer durante a narrativa. Então, ele precisou ser traduzido para que a leitora ou o leitor não perdesse o fio da narrativa pelo fato de não compreender o que ela estava dizendo na canção, né? Já numa outra tradução que conta também com a tradução de um referente francês, não propriamente de um referente francês, mas de uma ancoragem na realidade do romance, né, de um mecanismo de verossimilhança, que é essa aqui, eu procedi de outro modo com a tradução. Então, vou ler o trecho, né? Je sonole un peu, éberlué par la beauté de la lumière du soir, la lumière rasante sur les paysages divines que je regarde passer de manière hypnotique. Quand on longe Venise, la radio passe Hit the Road Jack, e la voix de Lisa rejoint celle de Ray Charles pour entonner les refrains. E aí você imagina a moça está dirigindo, né? Você imagina ela cantando, Hit the Road Jack, and don't come back no more, no more, no more. Tipo, é uma música super conhecida, né? Então, na tradução, dessa vez, vou ler aqui como ficou, né? Cochilo um pouco, impressionado com a beleza da luz de entardecer, a luz rasante sobre os vinhedos que assisto passar hipnoticamente. Quando margeamos Veneza, a rádio toca Hit the Road Jack, e a voz de Lisa se junta a de Ray Charles para entonar o refrão Hit the Road Jack, and don't you come back no more. Então, a música não foi traduzida dessa vez, exatamente porque me pareceu ser mais uma tradução, manter o léxico no inglês, que trazia a sonoridade, trazia o ritmo da viagem, e sobretudo para o inglês, para a canção ser mais conhecida e pelo inglês ser uma língua de maior acesso para os leitores, né? Então, assim, foram duas decisões com mecanismos de verossimilhanças muito semelhantes, mas que levaram para decisões diferentes, considerando a trama, né? Considerando exatamente
o que estava acontecendo no romance, né? E, assim, pessoalmente, para minha tradução, a cada vez que vinha uma música, que vinha um livro, etc., eu fui abrindo esses colchetes aqui, né? Isso aí não vai estar no livro traduzido, claro, para me situar no imaginário que estava sendo trabalhado no romance, tanto nas décadas, principalmente 60, 70, quanto nos cantores e filmes franceses e americanos que estavam sendo mobilizados, porque isso é uma coisa que não se pode traduzir objetivamente, mas é uma atmosfera que está presente no livro francês, mas que precisa necessariamente estar presente no livro em português também, né? Então, são esses dois exemplos que eu trouxe de verossimilhança, e eu ainda tenho algum tempo ou não? Tem alguns minutos? Tem, sim, tem. Fique à vontade. Tá bom, obrigada. E a outra questão de tradução, né, que eu trouxe para refletir um pouco, seria a forma como as línguas se relacionam no romance original e na tradução, e como construir o sentido em torno disso, né? Então, isso tem relação com o fato de que no original tem jogos e palavras que se dão entre o francês e o italiano, e que na tradução esses jogos e palavras vão precisar fazer algum sentido, né, entre o português e o italiano, e em alguns momentos incluindo até o francês para compor a cena. Então, mais uma vez, trouxe um exemplo, né, que é um pouco mais fácil, em se tratando de tradução, falar com exemplos. Então, vou ler o trecho em francês. Esse trecho já é da segunda parte, que eu trouxe propositadamente, para a gente perceber como o ritmo muda, como o texto fica mais denso, mais pesado, muito mais lento também, né? Apesar de a primeira parte do livro... Deixa eu mostrar o livro aqui, né? O físico é esse aqui, da Minuit. A primeira parte do livro, apesar de ter basicamente a mesma quantidade de páginas que a segunda parte ela lida com muito mais lentidão, né? É uma parte de luto. Então, vou ler o trecho. Tout se mélange, les architectures, les rues, les immeubles, les langues, le visage. Je ne sais plus pourquoi je suis ici, pourquoi je marche le long de la mer de cette ville que je ne connais pas. La joie me quitte comme elle est venue, d'un coup, brusquement, sans crier gare. Partout, je lis sur les cafés, bar aperto, italiano. Je ne prononce que aperto dans ma tête, et ça donne aperto, aperto, aperto. Je vagabonde sans but, je parle à Sarah comme si ela était près de moi. Bom, parar aqui para pegar o exemplo que eu gostaria de pegar, né? Então, na segunda parte. Tudo se mistura, as arquiteturas, as ruas, os prédios, as línguas, os rostos. Não sei mais por que estou aqui, porque estou andando à beira-mar nesta cidade que não conheço. A alegria me escapa assim como me chegou, de repente, bruscamente, sem fazer alarde. Por todo lugar, leio nos cafés, bar aperto, na minha cabeça pronuncio apenas aperto, e soa como aperto, 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 aperto. Vagueio sem rumo, falo com Sara como se ela estivesse ao meu lado. Bom, aí eu queria refletir um pouco, né, acerca dessa solução, que acho que todas as soluções de tradução estão longe de serem a única ou a melhor de todas, né, mas eu queria pensar nela exatamente como possibilidade e pensando nela também a partir do fato de que ela mobiliza coisas, aptidões semelhantes por parte dos leitores. Por exemplo, no texto em francês, quando a narradora olha para as fachadas dos bares na Itália, ela lê em italiano, bar aperto. E aí ela pensa na cabeça dela, ela coloca com a mesma grafia, mas ela pensa em francês. Je ne prononce que aperto. Então, ela lê o italiano com a fonética do francês. Então, eu busquei, né, tentei fazer algo similar em português. Quando a narradora, que a gente sabe que está na Itália, olha para as fachadas dos bares e lê em italiano, bar aperto, na cabeça dela, ela já vai pensar em português, né? Eu pronuncio apenas aperto.
E aí isso dá, e aí em francês a fórmula ficou aperto, né? Que seria um medo em breve, um medo vai me chegar, algo como angústia. Então em português ficou aperto, 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 como um aperto no peito, né? Então, assim, acho que para o leitor é preciso mobilizar esse jogo de línguas na cabeça, né? Ele precisa ter consciência de que a narradora está lê uma coisa em italiano e pensa com a fonética do português, ou no caso no francês, com a fonética em francês. E eu acho que a solução final, essa foi uma solução que eu fiquei satisfeita com o aperto, né? Que traduz a angústia do aperto. E, bom, basicamente é isso. Então, falar só mais um pouquinho de como que foi o processo da chegada desse livro no Brasil, antes mesmo dele ter sido traduzido, né? A autora fez uma visita no Brasil e ela falou um pouco do livro no original, antes da tradução, né, antes de tudo isso se iniciar. Então, essas discussões que eu estou tendo aqui com vocês, eu pude ter também com leitoras do texto em francês, que já tinham lido um texto antes mesmo dele chegar no Brasil, né? E eu acho que isso vai influenciar um pouco na recepção, né? Quando a tradução for publicada, já tem uma série de pessoas que aguardam, que conhecem o texto e por aí vai. E, bom, eu creio que é isso, assim, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a tradução. Eu não coloquei referências bibliográficas, mas penso muito sempre no Berman e no Paul Ricoeur quando estou discutindo essas questões. É isso, obrigada. Obrigada, Raquel. Nós vamos deixar as discussões para o final. Então, eu agora passo a palavra para o Walter, que também vai falar de tradução. Bom, boa tarde a todas e a todos. Márcia, Maria Cláudia, com quem há 5 anos divido a coordenação desse simpósio. Raquel e Norma, as colegas de mesa nessa tarde, e demais colegas que estão aqui conosco. Embora o tempo seja escasso, né, seja escasso o tempo de que dispomos, eu achei que seria interessante dizer, do modo mais breve que for possível, como eu cheguei ao tema dessa minha fala. Há aproximadamente 4 anos, eu decidi estudar a obra poética escrita em língua francesa por Sérgio Milliet. Aliás, é bom dizer que não há praticamente nada sobre a produção ficcional e poética do Milliet, né? O pouco que eu achei até agora se resume à crítica publicada em jornais quando do lançamento das obras, né? Ou seja, como se aqueles livros só tivessem sido lidos no momento do lançamento. E caso mais grave é o das obras iniciais, publicadas ainda no final dos anos 1910, na Suíça. Dos 3 volumes que ele publicou em Genebra, só o terceiro deles, Le Départ sous la pluie, integra o acervo de algumas de nossas bibliotecas. Pouquíssimas, aliás, tá? Como a brasiliana. Os 2 primeiros livros, Paris Sentier e On Saint-Jean, eu só fui encontrar na biblioteca da Universidade de Genebra. O meu objetivo, então, era analisar esses 3 volumes, né? Repito, enfim, diversos escritos em língua francesa, né, pelo Milliet. E um dos desdobramentos das minhas leituras acabou por se tornar uma espécie de mini pesquisa, né, dentro desse projeto, que é a análise das versões para a língua francesa, feitas por Milliet, de peças literárias escritas em português por escritores brasileiros, né? E a ideia, então, aqui é mostrar hoje o caso Guilherme de Almeida. Deixa eu mostrar alguns slides aqui. Uma janela. Qual será? Não, não é esse.
Agora sou eu que não estou achando. Gente, sou eu que não estou achando. Pedi um minutinho aqui. Walter, uma dica que me ajudou é fechar todas as janelas e deixar uma só. Aí só vai aparecer para você a que você quer. Tá. Então, deixa eu fechar essa outra também. Vamos ver se agora vai. Agora apareceu. Obrigado, Raquel. Está aparecendo para vocês? Não ouço vocês? Vocês estão vendo? Sim, sim, está aparecendo. Tá ótimo. Bom, então, voltando um pouco, né, foi como integrante de um círculo literário em Genebra, né, o Grupo Le Carmela, que Millet conseguiu publicar, como eu disse, seus 3 primeiros livros de poemas. Nesse slide nós temos 2 imagens, né, a da esquerda é a capa da revista do Grupo Le Carmela, e vejam que na coluna de colaboradores, eu sei que a imagem está bem ruim, mas no meio da página, à esquerda, consta o nome de Serge Millier, né, ele grafava o nome à francesa. E na imagem da direita, a capa do primeiro livro publicado por Millier em Genebra, Pas le Sentier, que saiu em 1917. Eu vou aproveitar e mostrar já o slide seguinte. À esquerda, nós temos a capa do segundo livro, On Saint-Jean, que saiu em 1918, escrito em coautoria com Charles Weber, e à direita, o terceiro livro, Le Départ sur la pluie, que tem essa bela capa Art Nouveau do Di Cavalcanti. Esse livro saiu em 1919. Interromper. Olha só. Isso que eu queria mostrar a vocês, depois eu abro um outro texto. Foi nesse período, né, que se estendeu de 1912 a 1920, que o Millier igualmente conheceu um grupo literário belga, o Cenário de Antuérpia, em cuja revista viria posteriormente a colaborar. Sérgio Millier voltou ao Brasil em 1920, participou da Semana de Arte Moderna, né, colaborou ativamente na revista que o grupo paulistano lançou logo em seguida, né, a revista Klaxon, e em 1923 ele retornou à Europa, ficando por lá até 1925. E durante essa segunda estada, ele estabeleceu aquilo que Oswald de Andrade batizaria de consulado mental paulista em solo europeu, né, fazendo a ponte entre os artistas daqui, de Cavalcanti, por exemplo, né, Tarsila do Amaral, e os de lá, como Cocteau, o Fernand Léger, né? E ele foi também um importante difusor do ideário modernista na Europa, né, a partir da colaboração que estabeleceu com diversas revistas europeias, dentre as quais a Lumière, que era publicada pelo grupo de Antuérpia, que eu me referi agora há pouco. Na realidade, eu queria mostrar ainda, fechei antes do tempo, um outro slide. Cadê? Deixa eu ver, eu acho que eu mostrei. Esse, faltou esse, né? Eu mostro para vocês à esquerda. Opa, deixa eu tirar isso aqui. À esquerda, o verso da capa do primeiro número da revista Klaxon. As informações que a gente vê aqui reaparecem nas capas de todos os números da revista, né? Vejam, os representantes de Klaxon na Suíça e na Bélgica eram o Charles Baudouin e o Roger Vermaet, que eram, respectivamente, diretores das revistas Le Carmel e Lumière, e amigos do Sérgio Millier, né? E na imagem ao lado, a capa, né, de uma das edições da Lumière, de 1º de novembro de 1922. E eu não sei se vocês conseguem ver ali no alto, representant régionaux, a gente tem o nome do Serge Millier, como representante do Brasil, e Charles Baudouin, como representante da Suíça, né? Então, vejam, acho que agora eu posso tirar. A relação entre
os grupos de vanguarda europeus, né, e suas revistas, e o grupo paulistano de Claxon foi indiscutivelmente intermediada pelo Sérgio Milliet, né? Só que isso em si não constitui nenhuma novidade, né? Não estou dizendo nada que já não tenha sido dito, né? E a bem da verdade, a análise desse intercâmbio já foi satisfatoriamente realizada, eu diria, seja por Cecília de Lara, lá na década de 70, né, na esteira de estudos que surgiram após 1972, quando da comemoração do cinquentenário de realização da Semana de Arte Moderna. Aliás, 2022 está aí, né? Então a gente vai assistir também a uma série de eventos, né, que terão por tema justamente o centenário da Semana e o bicentenário da Independência, né? Ou seja, mais recentemente, por Mônica Veloso, que refez o percurso da Cecília de Lara, mas a partir da observação do modo como se constituíram verdadeiras redes literárias entre os mais diversos grupos de vanguarda, incluindo aí os dos países periféricos, né? Nesses dois estudos, sobretudo, da Cecília de Lara e da Mônica Veloso, são examinados os dois textos que o Milliet publicou na Lumière, nos quais o projeto de internacionalização do modernismo brasileiro fica evidente. Esses textos são Une Semaine d'Art Moderne à São Paulo, que saiu em abril de 22, né? Lembrando, claro, a semana aconteceu em fevereiro de 22, em abril de 22 saiu esse artigo do Milliet na Lumière, e o outro texto se chama La jeune littérature brésilienne, que saiu em novembro daquele mesmo ano. Esses textos já foram traduzidos e publicados por aqui, na revista do Instituto de Estudos Brasileiros. Tá? O que me atraiu, enfim, a atenção, foram as traduções realizadas por Milliet, que foram publicadas na revista Lumière entre abril de 1921, né? Portanto, bem antes da realização da semana e antes da criação da Claxon, e dezembro de 1922, de 4 poemas do Guilherme de Almeida, né, de quem o Milliet se tornaria, no período em que ele permaneceu em São Paulo, como eu disse a vocês, entre 20 e 22, muito próximo. Aliás, o Milliet também publicou um artigo sobre o Guilherme de Almeida na revista Lumière em abril de 1921, né? E é anunciada na seção Apparaître da Lumière a publicação de uma tradução feita por Milliet de Messidor, do Guilherme de Almeida, que é um livro de 1919. Né? Essa tradução do Milliet sairia pela editora da Lumière, mas, infelizmente, essa tradução francesa não chegou a ser publicada. E eu destaco também, agora no sentido oposto, que o Guilherme de Almeida tinha assinado um texto altamente elogioso sobre o Sérgio Milliet, publicado na revista Cigarra, em 1919, no qual ele disse que o Milliet era um Verlaine filtrado pelos trópicos. Então, vejam, né, que a relação entre o Milliet e o Guilherme de Almeida era, de fato, muito próxima. Milliet fez, nos 3 livros de versos que ele publicou em Genebra, poemas neorromânticos simbolistas de feitura acadêmica. Né? Eu já mostrei, inclusive, alguns deles em edições passadas, né, da Bralic. O Guilherme de Almeida, como a gente sabe, né, versificava que era uma beleza, né, como poucos. O que surpreende, e que eu vou mostrar meio que a cereja do bolo para vocês, é verificar que o Milliet, por razões não explicitadas na publicação das traduções, não há uma nota tradutória nessas edições das revistas, né, há pura e simplesmente a tradução dos poemas, o que surpreende é que ele muda significativamente, me parece, a forma dos poemas originais. Né? As traduções são, do ponto de vista semântico, né, bem fiéis aos originais, mas a forma é completamente outra. Né? O mais relevante, então, a assinalar, me parece, é que Milliet manda as favas, assim, os versos medidos, né, e transforma tudo em verso livre e branco, né? E a pergunta que fica é por que ele teria dado outra forma aos poemas do Guilherme de Almeida? Né? Eu insisto num ponto, tá, gente? Não é que ele não soubesse fazer verso medido em língua francesa. A gente poderia, né, partir desse ponto. Não é. Ele sabia, ele era ótimo nisso. Né? A resposta, a meu ver, só pode ser outra. Né? Vou mostrar aqui um poema para vocês. Vamos ver se eu consigo
texto aparece para vocês? Acho que sim, né? Sim, aparece. Diminuir um pouquinho primeiro, só para vocês terem uma noção do conjunto. A cadeia de cristal, né? Só para ter uma noção do conjunto. A tradução francesa de A Cadeia de Cristal é poema que integra o livro de Horas de Soror Dolorosa, lançado em 1920, saiu no número de setembro de 1921, da Lumière. A Cadeia de Cristal é um poema composto de 24 versos, divididos em 2 estrofes. A primeira, mais longa, né, com 18 versos, e a segunda com 6. Os versos são todos alexandrinos, e as rimas dispostas paralelamente têm acentuação grave, né, e são perfeitas do ponto de vista fonético, né? No geral, como eu disse, o poema tem aquele padrão Guilherme de Almeida de qualidade, com versos belíssimos, eu acho, né, como esses aqui do 6º ao 9º, né, pegar aqui do final, né, os meus olhos amargos têm doçuras de mel para olhar esse mundo, que é tão belo na forma e tão triste no fundo. O Millet respeitou o sentido semântico, né, mas ele fez um poema que, em seu aspecto formal, se distingue muito do original, né, os 24 versos viraram 41, né, divididos não em 2, mas em 3 estrofes, não há métrica definida, como eu disse, nem rima. E o caso mais gritante, eu vou pular os outros, foram 4 poemas, mas como eu disse, por uma questão de tempo, o caso mais gritante me parece esse, deixar assim inteiro na tela, que é o 16º poema de Nós, que é o primeiro livro do Guilherme de Almeida, lançado em 1917. Essa tradução saiu no número de dezembro de 22 da Lumière, né? Portanto, é uma tradução que foi lançada após os 2 artigos que o Millet escreveu sobre a Semana de Arte Moderna e sobre a jovem literatura brasileira. Vejam, esse poema é um soneto de formato classicíssimo, né? Em decassílabos heróicos, camonianos, né? O Millet transforma os 14 versos em 21, dispostos em 4 estrofes também de tamanho irregular, são 3 quintilhas e uma cestilha, né, de versos brancos e livres, e eu quero mostrar para vocês a última estrofe, né, no último terceto aqui do soneto. Se soubesse, pensávamos, contudo, esta gente que vai e sabe de tudo, nós é que vamos sem saber de nada. Em francês ficou, se le monde savait, songeons-nous, et cependant les gens qui passent sont au courant de tout, et c'est nous qui vivons sans rien savoir. Não só as rimas estão ausentes, né, e a grande liberdade em relação à métrica, como também o tradutor poeta se permitiu concluir diversos dos versos por palavras gramaticais. Embora a gente encontre casos similares em poemas de Rimbaud e de Mallarmé, então ainda no 19, né, o fato é que tais ousadias são muito modernas, né, e não são encontráveis nos poemas do Guilherme de Almeida que foram traduzidos. Eu suspeito, vou interromper aqui a compartilhamento, eu suspeito de que o Millet, cujo intuito era divulgar a moderna literatura brasileira na Europa, tenha intencionalmente dado uma roupagem nova às formas velhas dos poemas do amigo Guilherme de Almeida, né? E eu acho que não daria para ser diferente, porque o que motivaria um grupo de vanguarda belga a publicar em sua revista sonetos petrarquianos escritos originalmente em língua portuguesa em plena década de 1920, né? Esses poemas, do Guilherme de Almeida, eles refletem, de fato, né, o que se fazia em termos de poesia em São Paulo, né, após a Semana de Arte Moderna, né? Não me parece. Né? E a decisão de inverter para o francês 4 poemas do Guilherme de Almeida, e não, por exemplo, um do Luiz Aranha, ou um do Tasso de Almeida, irmão do Guilherme, né? Talvez, veja outra pergunta, né? Se deva mais às tais afinidades eletivas do que à novidade que os poemas escolhidos por Guilherme de Almeida realmente representavam, né? Então, vejam, eu tenho dado aqui as voltas com essas e outras questões, né? Eu não cheguei ainda a respostas concludentes, né? Mas os dados, repito, são esses, né? Quer dizer, o Millet, ele discorre em artigos analíticos sobre a jovem e moderna literatura brasileira em revistas europeias. Ok.
né? Quando, porém, ele parte para a tradução, que teria, né, em tese, o objetivo de fornecer ao leitor francófono exemplos, né, do que se fazia de mais atual por aqui, ele escolhe o que ele escolhe, né, e traduz como traduz. Então, o projeto tradutório do Méliès, me parece, se ajusta à proposta de demolição e de mudança dos modernistas paulistas. E, ao mesmo tempo, é uma espécie de acomodação dos versos do Guilherme de Almeida a formas que se assemelhavam ao que se fazia de mais vanguardista na literatura francófona europeia de então. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Walter. Acho que depois tem muita coisa de tradução, a gente vai ter muita coisa para debater. Agora, primeiro a gente vai escutar a Norma, e depois a gente parte para os debates. Norma, a palavra é sua. Obrigada. Em primeiro lugar, eu cumprimento a todos os presentes e também agradeço ser acolhida junto a esse grupo da Abralic. Obrigada ao Walter, à Márcia, à Maria Cláudia por terem me aceito. Quero explicar para vocês que esse projeto, isso que eu vou dizer, a minha fala de hoje, é parte de um projeto mais amplo, que pretende retomar ou recolher ou rever alguns escritores naturalistas que acabaram completamente esquecidos. Esse projeto vem sendo desenvolvido também em sociedade, com a professora Maria Cláudia. E eu tenho dado assim, muito trabalho na medida em que os textos não são fáceis de localizar. Principalmente nessa época de pandemia, isso é um problema grave, porque a gente não pode se deslocar, a gente não pode ir às bibliotecas, a gente não pode fazer as leituras ou refazer leituras, então a gente fica absolutamente travado. E foi exatamente o que aconteceu agora. Eu pretendia ter ido muito além, mas não foi possível justamente por causa da pandemia. De qualquer forma, os resultados aos quais eu cheguei, sobre os quais eu já falei, eu vou tornar a dizê-los. O Adherbal de Carvalho, Carvalho com C, normalmente, alguns apontam a Carvalho com K, nasceu e morreu em Niterói, nasceu em 1872, morreu em 1915, ou seja, durante a Primeira República. Formou-se em Direito no Recife, foi jurista, jornalista, escritor, escreveu poemas, crítica literária e só um romance. Sua produção, esse romance, assim como tantas outras produções de tantos outros escritores, como Virgílio Brígido, Tomás Alves, Carneiro Vilela, Ferreira da Rosa, Horácio de Carvalho, um pouco menos Pardal Malé e Canto Melo, autores dos quais a gente nem nunca mais ouviu falar. Então, a obra dele, Adherbal de Carvalho, assim como a desses escritores todos, acabou excluída do cânone, e vem sendo, aos poucos, resgatada. A Noiva tem como subtítulo Escorço de um romance naturalista. Bom, se o próprio autor pretendia fazer um romance naturalista, se ele confessa isso no próprio subtítulo, eu acredito que ele aponta a ascendência do texto dele, né? O texto foi publicado em São Paulo em 1888, portanto, ainda antes da República, portanto, ainda muito próximo do grande, da grande voga do romantismo. É preciso pensar, eu acho, que o naturalismo ele é muito próximo do pensamento contista que norteou a República. Então, esses textos que vêm de antes da República ainda ficam meio balançantes entre uma estética e outra, né? Então, foi publicado em 88 por Filinto Oliveira e pelo Dr. Brasílio Amaral, e posto à venda na Livraria do Porto, no Rio de Janeiro. O objetivo do autor era redigir um romance filiado à estética naturalista e foi, portanto, bastante explícito. Ele esclarece ainda que seu trabalho teria sido realizado às pressas, durante o curto espaço de 30 dias. Vejam bem, 30 dias. Fato que muitos dos seus colegas, companheiros de casa, poderiam testemunhar.
Ele também enfatiza a pouca idade no momento de publicação, tinha apenas 20 anos. Agora, vejam, em 88, em 30 meses, aos 20 anos de idade. Consideradas todas essas razões, Aderbal de Carvalho julgava seu texto um esboço para um futuro livro que acabou não sendo nem publicado, nem talvez escrito. A Noiva, o romance é dedicado a João Felinto Tourinho de Oliveira, distintíssimo cavalheiro e mavioso poeta. Essa dedicatória tem assim algo bem característico da época, vamos dizer assim, né? A crítica faz raras alusões ao escritor de A Noiva, e de sua recepção nada sabemos. Pelo menos neste momento da pesquisa, o texto não foi reeditado e é de difícil acesso. Dele há apenas 2 exemplares no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro. E aqui eu faço um parêntese para quem sabe das condições de pesquisa no Real Gabinete Português de Leitura. A coisa funciona assim, que não pode fotografar, não pode xerocar, não pode filmar, não pode nada, só pode copiar à mão. Se você der conta de copiar tudo à mão, muito bem, senão tem que guardar na memória. No tocante à obra crítica de Aderbal de Carvalho, existe um compêndio de artigos intitulado O Naturalista, O Naturalismo no Brasil, datado de 1894, e 94 é a data de publicação do Mulato também, né? E publicado no Maranhão também, pela Livraria Contemporânea. Esse estudo foi reeditado pelo Garnier no Rio de Janeiro em 1902, com o título Esboços Literários. Esboços literários compõem-se de artigos escritos inicialmente no dia a dia, para o periódico A Pacotilha de São Luís do Maranhão. Os artigos referem-se todos ao que o autor designa romance moderno, e isso também é interessante, porque ele considera modernas as obras de Balzac, Stendhal, Flaubert. Despertam, é claro, seu grande entusiasmo os escritores Eça de Queiroz e Zola, notadamente o esforço destes visando transformar a imaginação em observação documentada, por substituírem inteiramente a fantasia pelo documento humano. Dentre outros autores, o Carvalho ainda demonstra grande admiração por Aloysio Azevedo, cujo romance Mulato teria despertado as letras brasileiras para um novo ideal artístico e científico constituído pelo naturalismo. Dentre os demais modernos brasileiros, Aderbal de Carvalho insere Celso Magalhães, Marques de Carvalho, José Veríssimo, Horácio de Carvalho, Domício da Gama e Raul Pompeia. Em sua opinião, ao refletir acerca da importância de centros de renovação literária que se desenvolveram no Recife, em São Luís e em Fortaleza, onde a inquietação literária teria levado à formação de uma academia francesa de letras, o Centro Cultural e Literário do Brasil continuaria sendo o Rio de Janeiro, de onde irrompiam as novas teorias científicas, filosóficas e literárias. As tentativas de mudança do regime, a nova maneira de pensar o ideário positivista republicano. Do Rio de Janeiro, segundo ele, teriam partido as ideias da ciência aplicada à literatura, do naturalismo. Portanto, pois o movimento tinha os mesmos fins e o mesmo método experimental, que, além da observação, compreendia a experimentação, a busca da verdade, tão exclusivamente da verdade. Ele era preocupado com a verdade. Em sua opinião, o romancista naturalista deveria ser um observador que, antes de escrever, elaboraria uma quantidade de notas sobre pequenos fatos, estudaria documentos sobre documentos, finalmente faria seu trabalho à retorta da experimentação. O romance naturalista, propriamente dito, seria um produto do determinismo literário que tudo esmiuça, analisa, decompõe, representando a verdade das paisagens e das cidades, da miséria e do deboche. Enfim, o lado ruim, pobre e infecto da sociedade. Também é preciso considerar, como faz Nelson Werneck Sodré, que assim
como o romantismo foi o meio de expressão próprio da ascensão burguesa, o naturalismo seria o de sua decadência. Ao cansaço da monumentalidade retórica do romantismo, estaria oposto o sentido monótono do naturalismo, com sua repetição vulgar, seu esquematismo, a pobreza de meios e a busca de suportes científicos correspondia a uma confissão de fraqueza. Era preciso encontrar, fora da arte literária, algo suplementar que a reforçasse, que lhe consolidasse a estrutura. A obra de Zola agradava muito, angariava adeptos na França e fora dela, por apresentar a um público fatigado da repetição da fórmula romântica uma construção monumental chocante e teoricamente sólida por ser seu alicerce científico. Seria interessante observar ainda que o naturalismo no Brasil filiou-se a uma fonte que provinha diretamente da França, sustentada basicamente pela obra de Zola, e a outra, indireta, via essa de Queiroz, mas que, no final das contas, também remetia a Zola. Quanto à Noiva, o romance, propriamente dito, ele relata a história de Lili, Elisa, a filha de um rico negociante e comendador Lucas. Após conturbados amores, a falência e o posterior suicídio do seu pai, a Lili acaba se casando com o senador Vilaça, mais tarde nomeado barão. Portanto, ela acaba rica e baronesa, não tem nada de morrer pobre, esquecida, não, rica e baronesa. Quando redigiu seu romance aos 20 anos, Aderbal de Carvalho não teria ainda podido, como fez Zola, elaborar um plano conjunto para uma futura obra. O próprio Zola, assim como Balzac e Alencar, também, Balzac e Alencar e o Zola elaboraram um plano de conjunto da obra depois de já terem publicado alguns volumes. Então, o plano foi posterior. O Aderbal de Carvalho não fez plano nenhum, nem antes nem depois. Ele também não teria podido construir nenhum sólido arcabouço teórico científico para o seu romance. Essa fraqueza ou insuficiência de sua primeira aventura na ficção parece ter-lhe sido clara, e já se revela no subtítulo do romance. Ele tem clareza disso. É escorço de romance naturalista, porque ele sabe que ele não alcança os ideais. De um possível desenvolvimento do romance ou de um segundo volume, não temos nenhuma notícia. Sua opção por aquilo que considerava estética naturalista deve-se, parece, a dois fatores: a admiração pelas produções realistas e naturalistas, pelo cientificismo, bem como pelos modernos romances franceses, cuja leitura desencadeara crises de histeria e sensualidade nas personagens femininas de A Noiva, a elas suscetíveis em decorrência da hereditariedade do meio. Assim, por exemplo, a frágil Lili e sua amiga Lucrécia sofrem de crises nervosas, desencadeadas a partir de leituras. Elas liam as coisas mais simples e tinham crises nervosas. A Lucrécia era uma moça, isso é bem o vocabulário da época, linfática, magra, de temperamento esplinótico e sensual. E ela tem um pensamento caracterizado por um erotismo fanático. Ela era apaixonada pelo Dumas Fils, pelo romance A Ficelle do Roman Fils, e notadamente pela Dama das Camélias, de quem auriu a longos sorvos a luxúria com inefável prazer e numa intensidade febril. Ela ficava assim, excitadíssima de ler a Dama das Camélias. Marguerite e Armand, histérico, pálido e triste, a impressionaram. Ela terminou a leitura sobreexcitada e com uma convulsão neurótica. Depois disto, ficou completamente transtornada. E se alguém se lhe aproximava, ela, com as narinas dilatadas pelo cansaço, a boca semiaberta, os olhos estrábicos de eletricidade, o rosto congestionado, ficava num resfolgar contínuo de besta extenuada, demonstrando indícios veementes de uma forte contrariedade e num solilóquio nervoso. Então, ela ficava, assim, totalmente descontrolada.
Acabou louca varrida, perigosa, louca de camisa de força. Foi internada no hospício de alienados de Botafogo, onde morreu. Essa foi a Lucrécia, né? Agora, a Lili segregava no pensamento ideias de requentadas luxúrias, alimentadas por sugestões carnais, que lhe deixavam as leituras de Paul de Kock, Zola, Essa de Queiroz e outros, que ela gostava de ler às escondidas. Teve delíquios espasmódicos de sensualidade. Ela era tipo Madame Bovary, lia escondida, pedaços e trechos de livros, e aos pedaços, e ficava assim, imaginando um outro mundo totalmente diverso daquele em que ela vivia. Finalmente, ocorre no texto de Carvalho a descrição dos efeitos da ingestão de ácido exílico pelo pai da Lili. O pai da Lili acabou se suicidando porque tomou ácido exílico. Não é exílico nada, é oxílico. Eu li errado, é oxílico. E essa descrição lembra, sem dúvida, a cena do envenenamento da Emma Bovary. Por isso eu acho que esse texto é muito mais próximo do Flaubert do que do Zola. Conferem ao romance o tom naturalista, e são acrescidos estudos de caso, a descrição de pessoas do povo nas ruas, nas construções, tipo padeiros, apagadores de lampiões, etc. Então, é um romance naturalista, que se quer naturalista, mas que ainda está preso ao romance realista do Flaubert. Tá? E também não tem esse tom de tragédia, porque o texto naturalista é um texto trágico. A pessoa está inevitavelmente fadada à sucumbência mesmo, porque ela não consegue se sobrepor ao meio e à hereditariedade, ao passo que a nossa, como vocês sabem, a nossa Lili virou baronesa e rica, apesar de tudo isso. Bem, era isso que eu queria dizer. Essa é uma parte de um projeto maior, como eu já afirmei, e que eu pretendo desenvolver quando a pandemia deixar. Muito obrigada. Obrigado, Norma. Obrigado, Walter. Obrigado, Raquel. Então, agora nós vamos abrir os debates. Então, podemos fazer perguntas já dos participantes e podemos comentar também. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Eu queria que a Raquel, por favor, repetisse o nome da autora do livro, que eu não escutei direito. É a Pauline Delabroix-Allard. E ela é francesa? Ela é francesa, ela é super jovem, e como eu falei, é o primeiro romance dela, né? Que é um pouco autobiográfico, mas bastante ficcionalizado também. Eu achei muito interessante o que você falou, gostei muito. Obrigada, eu agradeço e peço desculpas pelo improviso, né? Acho bem legal a gente tomar conhecimento desses autores assim atuais, novos, porque a gente não tem como. Então é uma maneira bem interessante da gente saber o que se faz atualmente, né? Porque você vê que eu lido com naturalistas esquecidos. Então é um negócio assim quase que arqueológico, né? E aí você sente a vibração da atualidade, é bem legal. A gente sente o frescor, né, Norma? Porque a gente fica no meio daquelas prateleiras empoeiradas, né? É verdade. Aí vem uma almofada já fresco. A Norma vai me perdoar, mas nós temos uma colega que diz que a gente trabalha com naftalina. Eu não escutei, Maria Cláudia. Temos uma colega que diz que trabalhamos com naftalina. Com naftalina. Mas olha, Norma, para vocês verem, né, que enquanto vocês estavam apresentando, eu pensei exatamente o contrário. Eu falei, nossa, eles têm o tempo ao lado deles, né? Eles estão olhando para trás, que às vezes dá uma certa angústia de que vai tudo muito rápido e você não tem condições de, como você supor como que isso vai ser daqui a alguns anos, né? Como se a gente estivesse um pouco cega dentro do contemporâneo, né? Quando a gente está olhando mais para uma coisa que está mais para trás, dá para ter um pouco mais
o tempo a nosso favor, né? No contemporâneo é isso. Você não sabe como que vai ser. Mas eu imagino que seja um pouco angustiante também, né? Assim como lidar com essas coisas antigas também é angustiante, porque de repente você está falando uma redonda bobagem, ou você está completamente mal informado, ou você não teve acesso a uma informação fundamental. O Francisco falou que ele fez a reedição dos contos do Horácio de Carvalho. Marquês de Carvalho. Marques de Carvalho, né? Que faleceu na Legal, eu vou querer ler. Eu vou ler todos, eu vou fazer um não sei o quê com essa gentarada toda. Um mausoléu. Talvez seja bom a gente falar que a gente, né, tenta também divulgar pelo site que nós elaboramos, né, Norma? Você é minha sócia no site. Foi o Silvio, entendi que fosse o Francisco, porque eu vi esse aqui, já achei que era esse. Eu queria fazer uma perguntinha para a Raquel, também aproveitar o gancho da Norma. Você consultou, você mostrou outras traduções, né, a do inglês, a do espanhol, você chegou a consultar essas traduções, verificar, enfim, nas suas opções, enfim, né, para realizar seu trabalho, você chegou a consultar essas traduções, e também queria saber se há previsão, é tudo muito rápido hoje, justamente, de uma adaptação cinematográfica dessa obra já, pelo sucesso todo que ela fez, enfim. Então, eu não cheguei a consultar, nem a... Tentei, né? Tentei, inclusive, mas não tive acesso ao texto, nem do espanhol, nem do inglês. Somente, assim, fiquei aguardando chegar, porque tinha muita curiosidade para saber como que ia ficar um título, né? Porque não é um título evidente, tanto que eu acho que em cada língua foi por um caminho diferente. Então, depois que tinha sido escolhido o título da tradução daqui, não tinha saído ainda as duas traduções, então eu ficava acompanhando, eu falei, o que eles vão fazer com esse título, né? Então, quando saiu, tudo que eu pude ter acesso foi o título e também algumas críticas, né? Isso eu de fato li, assim, eu consegui ler críticas de recepção francesa, para o espanhol e para o inglês, tudo por internet, porque a gente não sai de dentro da minha casa, né? Imagino que vocês também, mas tudo que eu faço é pela internet, não posso, sei lá, pegar um jornal em algum lugar. Mas ao texto propriamente das traduções não tive as críticas e ao título. E sobre o filme, eu acho que em algum momento vai sair, porque é muito evidente, assim, o livro é muito imagético e essa questão sempre é colocada. Se tivesse havido flip, a Pauline de la Bourala teria vindo, mas não houve flip. E ela também teve um filho com a esposa dela, então, uma filha, né? Então, isso não pode ser feito. Mas eu acho que isso era um tema que seria tratado, assim. E nas poucas, por exemplo, eu dei um curso com uma colega sobre esse livro e sobre a tradução na USP, e essa foi uma questão, a adaptação cinematográfica. Porque já é meio... Quer dizer, veja, eu não li o livro, mas pelos 2 ou 3 trechinhos, eu falei, nossa, parece meio roteiro. Não, é evidente, todo mundo toca nisso. Eu mesmo, por exemplo, muitas vezes eu lembro do livro, às vezes, mais pelas imagens do que pelas palavras. Então, ele é muito imagético. Eu suponho que algum dia isso vai acontecer, né? Assim como, também já para falar, tem uma autora contemporânea ruandesa, né? A Scholastique Mukasonga, que também o livro dela, Notre-Dame de Nil, é super imagético, etc. E agora saiu o filme, né? 2020, está na Mostra de Cinema do Sesc, Notre-Dame de Nil, e eu acho que vai muito por aí, né? São romances contemporâneos super imagéticos e que está tendo muito público para se fazer a adaptação cinematográfica, né? Eu queria perguntar mais uma coisa, que, assim, como que você tomou conhecimento dessa autora? Aí foi uma longa história, viu? Quando eu acabei o doutorado, eu vim para fazer a defesa, isso faz mais ou menos um pouco menos que 2 anos. Depois da defesa, eu precisei voltar a Paris para fazer uns fechamentos, uns ajustes, para dar uma aula, enfim. E aí estava acontecendo uma primeira versão do que se chama de Goncourt Brasil, que existe o prêmio Goncourt na França, e agora a gente está no 2º ano do Goncourt Brasil.
que é exatamente para ver como que, por exemplo, tem a lista dos livros que concorreram para o Goncourt francês, mas se esses livros fossem lidos por pessoas que não são francesas, qual que seria escolhido? Seria o mesmo, não seria? Então, tem vários países que agora tem um Goncourt também. Então, nesse ano que eu creio, está em 2020, então foi creio que foi 2019, início de 2019, preciso conferir se foi final de 2018 ou início de 2019, mas foi o primeiro Goncourt do Brasil. Tinha um livro do David Diop, que hoje, que ganhou o Goncourt Brasil, que já foi traduzido, que eu traduzi, que já foi publicado, e que eu me apaixonei, assim, absurdamente por esse livro. Então, eu fui para Paris com esse livro para tentar conseguir os direitos de tradução dele e apresentar para uma editora aqui. Então, eu cheguei aqui no Brasil, voltei de Paris, depois de ter conversado com a edição a edição do CEIO para traduzir o Frère Dame, e quando eu conheci a editora que eu apresentei esse livro, ela falou, olha, você está apaixonada por esse livro, eu estou apaixonada por outro, que é o Sarah contre Sarah. Então, a gente pode tentar publicar o Diop, mas eu preciso de uma tradutora que tope começar agora. E aí foi assim, aí eu comecei a me envolver, comecei a ler o livro, comecei a frequentar grupos de leituras de pessoas que já estavam traduzindo esse livro, e foi um ano, assim, mais ou menos, nesse processo, né? Até chegar em março, que era quando ele seria publicado, que foi quando iniciou a pandemia também. E nesse ínterim saíram essas duas traduções que eu falei, né? Mas foi um acaso que me levou até a Pauline, um feliz acaso, né? Porque é um livro muito, muito bonito e muito intenso também. Bem interessante, eu gostei. Que bom. E assim, ainda falando da Raquel e do Walter da tradução, é interessante que na tradução a gente muda o autor e as questões continuam mais ou menos as mesmas, né? O que a gente vai fazer com os referentes, né? Depende do autor, né? Depende do autor, depende da passagem, depende do que ele está construindo, né? Então, em tradução é interessante porque a gente nunca tem resposta pronta, né? É sempre o que o autor está construindo, como você consegue perceber isso e que solução você vai poder dar na sua língua, né? Quando o Méliès muda a forma do Guilherme de Almeida, é muito interessante, né? É muito interessante, né? Sim, sobretudo porque ele escrevia daquele jeito. O que ele mais fazia era soneto, versos alexandrinos, né, rimas muito bem acabadas. Eu olhei, por isso, como eu disse, não é falar dessa relação do Méliès, o Méliès como intermediário, né, do grupo paulistano e dos grupos europeus, como eu disse, disso já se falou, né, do que ele publicou na Lumière também, mas não das traduções. E eu peguei também, meio que por acaso, eu peguei os números da Lumière em mãos, né, e de repente eu me deparei com essas traduções e eu olhei e falei, eu não conhecia os poemas em português, mas sabe quando você olha e fala, gente, isso não tem cara de Guilherme de Almeida. Aliás, não tem cara de Guilherme de Almeida, e não se parece também com o tipo de poema que o próprio Méliès fazia. Isso que é curioso. Né? E guardei esse material. Né? Aí, bom, recentemente falei, deixa eu dar uma olhadinha nisso. Pois é, se a gente usar o Mechonique, ele trocou de ritmo, né? Ele pegou um ritmo mais clássico, e não é que ele fez qualquer coisa, né? Ele colocou um outro ritmo. Quando você mostrou aquelas passagens, conforme, mas ele construiu outra coisa mesmo, né? Sim, terminando versos com palavras gramaticais, por exemplo. Isso aí, né? Pouquíssimos fazem isso. Né? Isso em 21. Pois O que eu acho legal é que é realmente uma recriação, mas não só do fundo e da forma, mas do momento brasileiro lá, né? No entanto, se vocês me permitirem, como eu disse, ele, além dessas traduções, esses 4 poemas, ele escreveu um textinho, né, sobre o Guilherme de Almeida. E nesse texto ele diz o seguinte, traduzindo aqui assim meio maleporcamente, a obra Soror Dolorosa é a alma do poeta, o misticismo sensual que transborda desses poemas é uma característica dos países tropicais, né?
E embora ele entregue uma língua muito refinada, né, e mostre toda a sua cultura francesa, papapá, o poeta canta estilizando o fundo da alma indígena integralmente exótica. Eu pensei, nossa, eu acho que ele deve ter esquecido que ele escreveu isso um dia. Peraí, ele estava um século atrasado. Não orna, sabe? Não orna a crítica com a tradução que ele faz. Walter, eu fiquei com impressão também, queria comentar contigo para ver que na verdade você já falou sobre isso, né? Eu estava pensando mais uma hora você falou, sendo que eu vou colocar. Mesmo você falando que as traduções que o Méliès faz do Guilherme, que é tudo muito louco, né? O Méliès trazendo o Guilherme de Almeida para o francês, mas que as traduções que o Méliès faz do Guilherme de Almeida não são o Guilherme de Almeida e nem são o Méliès. Mas eu acho que elas são bastante autorais, as traduções do Méliès do Guilherme de Almeida. E você ficou com essa expressão também. A Maria Cláudia falou, né? São bem de recriação e tal, mas que eu acho que essa é uma questão muito interessante na tradução. Que tem um limite, né? Se uma tradução é autoral demais, ela é preciso pensar sobre isso, né? Eu não sei se isso te passou também. Você me faz corrigir uma coisa, né? Importante. Eu disse que os poemas não parecem Méliès. Na realidade, não parecem um Méliès publicado, porque, como eu disse, ele publicou 3 livros entre 17 e 19. Bem, eu vou usar um diminutivo meio que pejorativo, quase, porque, né, enfim, simbolistinha, todo quadradinho certinho. Isso entre 17 e 19. Essas traduções não parecem esse Méliès. Só que o 4º livro dele, então 17, 18, 19, o 4º livro dele sai em 23, o L'Œil de Bœuf, todo moderno. Né? E eu sempre achei que esse L'Œil de Bœuf era fruto da passagem dele por São Paulo, enfim, pelo contato com os modernistas daqui. Eu estou repensando um pouco isso. Né? Então, eu não sei se eu consigo formular, acho que a formulação é mais ou menos essa. Essas traduções não têm a cara do que o Méliès publicou até 19, mas anunciam um Méliès que sai em 23. Então, talvez seja autoral, sim. Né? Eu não sei se eu fui... acho que foi claro, né? Quer dizer, anunciou esse novo Méliès, e que é o Méliès que escreve em português, não tem nada a ver com o Méliès que escreve em francês. Né? Eu acho que é meio que... esse L'Œil de Bœuf anuncia... Aliás, ele publica L'Œil de Bœuf em 23, depois ele traduz, ele publica Olho de Boi aqui. Né? Então, é isso. Né? Acho que precisa melhorar essa formulação, e a sua pergunta me fez pegar esse caminho. Né? É um Méliès que está... É um outro Méliès, é um Méliès que está aparecendo ali. Né? E pela tradução, olha que interessante, né? Não, assim, eu acho muito interessante mesmo, porque é quase como um direcionamento na carreira dele, a partir da tradução, né? E eu vejo... tem 2 questões, eu acho, né? Essa que é muito interessante, de dar um fio, um direcionamento, anunciar um Méliès autoral que vem surgindo, né? Que é super interessantíssimo, mas também tem essa questão que eu acho que é uma questão tradutológica, né? De pensar até que ponto essa autoria é necessária, é desejável, né, na tradução, de você ver o tradutor quase como um autor, assim, né? Enfim, eu gosto de pensar sobre isso. Como falei, a gente lê em francês, eu digo, isso não é o Guilherme de Almeida que eu conheço exatamente, mas qual que é, não tem um projeto tradutório exposto, né? Então é tudo meio especulação. Você faria o favor de repetir quando foram publicados esses poemas? Essas traduções? Entre 21 e 22. A primeira delas... também não tinha um pouco de visão já antecipada ou caracterização da Semana de Arte Moderna, do modernismo, de coisa do tipo? Porque quando a gente vê, me passou isso, sabe? Tipo, ele quer mostrar o que se faz, o que está sendo feito, o que deve ser feito. Sei lá, não sei também. Eu acho que você que sabe, não eu. Então, o que vinha sendo feito é um pouco difícil também de dizer,
Norma, porque as publicações, as nossas, como é que eu diria? Poemas com feição modernista saíram basicamente depois de 22, depois da semana, não antes. Né? Mas será que eles não conversavam? Não, muito provavelmente, mas eu digo que fica difícil dizer, né? Sem registro, ninguém não deixou registro de nada. Né? Ninguém não deixou Tem toda a razão, eu acho. E eu gostei. Eu sempre gosto das coisas do Walter. Não, eu queria perguntar uma coisa para você. A gente está perguntando muito, desculpa. Passar a palavra para outro. Pode perguntar, Walter. Não, é que eu pensei nas comunicações da manhã, e a Norma falando da Lili e da Lucrécia. Aí eu pensei, bom, quem tem uma Lili, quem tem uma Lucrécia, não precisa de uma Lori Lame, né? Eu fiquei impressionado com o erotismo do romance. Tem um quadro de histeria definido aí? Tem citação ao Charcot, a esses teatros que estudavam a histeria no início do século, Norma, nesse romance? Não. A base mesmo é o Zola, sabe? Você tem que pensar que o cara tinha 20 anos, por isso que eu aceito 20 anos de idade e um romance feito em 30 dias. Então, algumas das descrições das personagens, você vê, elas são um vocabulário retomado, retrabalhado e inserido, né? Não tem alusão a Charcot, não tem alusão a nada. Eu quero me aprofundar na obra crítica dele, para ver se na obra crítica, através da obra crítica, eu chego a dados mais concretos, mas tá difícil. Eu pensei, eu não entendo nada disso, mas eu pensei se isso é um quadro, bom, de histeria, que é tão retratado também no verdade. 19, né? É verdade. Mas a alusão a Charcot não tem. Bom, ele foi poeta também, né? Nossa. Sim. Na busca, efemérides, né? Na busca da sua obra, nós constituímos uma pequena biblioteca. Mais perguntas, mais comentários? Raquel, você conheceu a autora, então? Chegou a conversar com ela ou não? Maria Cláudia, quando ela estava no Brasil, eu estava em Paris. Foi percurso quase assimétricos. Eu estava me havendo com o Diop no Brasil, em Paris, tentando conseguir os direitos com a série, no momento que a Pauline estava aqui. Então, ela conversou bastante com um coletivo de leitura daqui de São Paulo, leitura literária chamada As Leilas, que foi com quem, junto com são várias mulheres que leem literatura contemporânea francesa. Então, ela teve uma leitura coletiva de parte do livro dela em francês, com as Leilas, e nesse momento eu estava em Paris, né? Então, eu não cruzei com ela, não cruzei. Eu acompanho muito ela tem um trabalho literário, assim, em redes, e coisas também que passam pela recepção do livro dela em outros países, e aí eu acompanho um pouco, mas não cheguei a conhecê-la, a não ser pelas minhas amigas aqui que estavam aqui quando ela esteve, né? Porque a realidade de um estudo de recepção, por exemplo, desses autores contemporâneos, a gente estava falando que bom conhecer gente nova e tal, é toda outra, né, também, é toda... Fora o contato que eu sei que você já teve com alguns autores que você traduziu, né? Aliás, vou abrir um parênteses aqui, saudades, Raquel, viu? Saudades. Saudades também, Maria Clara, de todos vocês. Então, fora o contato, né, que é uma coisa... os estudos passaram por várias etapas, até as correspondências que a Márcia estuda, né? Então, hoje
toda uma outra realidade de abordagem, né, desses autores. Eu acho que, inclusive, hoje, assim, digamos, esse ano, pelo menos, nesse ano pandêmico, é tudo ainda mais novo, né? A gente está inventando tudo. Porque, por exemplo, quando eu tentei aprender um pouco da recepção do último livro do autor que eu estudei na tese, no doutorado, então eu ia para os encontros onde ele estava presente e anotava num caderninho que os leitores iam falando sobre o livro dele. E depois conversava com ele sobre isso. Quer dizer, se eu fosse fazer isso hoje, nada seria possível. Você tem que ir rastreando por 1000 formas. Aí você descobre que as editoras têm 1000 canais de comunicações com os leitores, que os escritores têm 1000 canais de expressão própria e de comunicação com outras pessoas, assim. E eles próprios, eu acho que estão inventando isso, porque não teve mais o espaço das feiras literárias, né, esse ano, então não teve mais o espaço das vendas, das trocas de livro. Eu acho que tá todo mundo um pouco, mesmo as próprias editoras estão tateando isso, né, tateando essas relações com publicação, com leitores. É um desafio, né, que a gente nem escolheu encarar, né, foi jogado para a gente. Ainda estamos aprendendo, né, inclusive. Vamos ver no que vai dar, mas ainda estamos aprendendo, quer dizer, é mais uma via, né? Mais uma via. Mas esse movimento novo era algo que já vinha vindo, né? Porque já tinha muito blog, e com a pandemia isso se expandiu de um modo que teve de webinário, foi impressionante nas editoras, com os autores, né? Os autores falando das obras. Realmente isso foi um boom, assim, né? Você sabe que, inclusive, uma colega que apresentou ontem estava falando justamente, né, desses novos autores, e ela citou da Granta, né, a Lília, a Granta. Citou Daniel Galera, que já começa quase a virar canônico, a tornar-se canônico, né? Mas os primeiros romances dele foram por internet, justamente, foram por digitais. Primeiros romances. Mas, então, uma coisa que me surpreendeu, ainda estamos publicando muito o papel? Ainda se está publicando muito o papel? Você falou, fui negociar os direitos, então, ainda temos esse caminho? Ainda há esse caminho? Maria Cláudia, eu acho que para isso, eu trabalho com poucas editoras, né? Basicamente a Albu, a Nós e um pouquinho a 34. Então, falando por essas editoras, eu acho que as tiragens se mantiveram e mesmo aumentaram as tiragens de exemplares físicos. Porque as pessoas estão ficando em casa, então elas estão comprando, às vezes, muitas vezes mais do que antes. Então, talvez isso eu não possa dizer propriamente que elas estão comprando mais, mas eu posso dizer que houve uma aposta no livro impresso, de fato. E acho também que a Márcia estava falando, acho que teve também um canal de aproximação de leitores com escritores, né? Por exemplo, um escritor que eu amo, Milton, era uma loucura conseguir escutá-lo. E, de repente, ele estava falando em todos os lugares, falando dos livros dele, e eu podia ver os comentários das pessoas sobre os livros dele. Então, acho que teve algum tipo de aproximação também nesse canal leitor-escritor. Mesmo dos escritores que são um pouco, por exemplo, o Milton não é um escritor que eu possa dizer assim, ele é um grande escritor, né? Ele não é alguém que é um contemporâneo que surgiu agora e está se aproveitando do momento. É um escritor consagrado, mas que se tornou mais acessível, eu acho, né? Mais acessível ele pensando na própria obra, assim. Não sei se vocês têm essa impressão também. E tem o fenômeno dos e-books também, que eu tenho um leitor de e-book,
E é maravilhoso, né? Você compra o livro no formato de EPUB ou no Kindle, e você tem o livro imediatamente para você ler, é muito bom. É muito bom também. Perfeito, Márcia. E na verdade eu sempre tinha uma ligação muito forte com o papel, e estou deixando agora de ter com esse tempo, porque estou comprando Kindle também, lendo muito mais online, né, que eu não tinha tanto esse hábito, e mudou, e o Kindle vem imediatamente, isso que você disse, né, impressionante. Por exemplo, a autora que ganhou o Nobel de Literatura, né, então, a Glick, né, eu comprei 2 livros dela, e assim, imediatamente, né, no Kindle. Então, foi, assim, muito bom. Eu acho que a gente vai mudar bastante também esse hábito de leitura, a forma de leitura, né? Então, esse virar a página para a gente, né, para a geração dos meus filhos, nem se fale, né? Vão virar a página já, né, super rápido. Então, é outra dinâmica. E a gente entrou já passando a ter esse costume, ter esse hábito, né? Que não era muito normal da gente, né? Era o papel. E o Kindle é maravilhoso. Eu estou bastante feliz de você ter imediatamente, né, a obra. Muito bom mesmo. Sim, e o formato é muito confortável para a leitura. Eu também não acreditava, eu comprei um Kobo. É muito bom, principalmente para ler romance, assim, você tem os romances imediatamente. Então, agora, no momento da pandemia, que a gente está em casa, então, o que de novo tem, você compra imediatamente, baixa imediatamente. Então, acho que isso amplia os leitores também, de um certo modo. E você vê que coisa bacana que no início a Amazon lançou um monte de livros grátis. Também, né, na Companhia das Letrinhas, comprei para as minhas crianças, comprei para mim, né, também pela Amazon, um monte de livros grátis, as pessoas baixando. Então, eles também puseram uma forma de ganhar esses leitores, né, e também você passar a comprar depois. Foi uma estratégia bastante interessante também, porque, lógico, que tinha de pôr as pessoas em casa, tinha de ter uma forma de auxílio, né? E a arte, né? Entrando nessa importância da arte, não é? Para a gente, da literatura, né? Aqueles museus virtuais, todas as coisas foram possíveis, né? E essa perspectiva que a gente tem agora de poder ler rapidamente no Kindle, né? Você já compra ali na Amazon, já sai para você. Então, acho que é uma nova possibilidade, né, que se apresenta, e eu acho que eles tiveram uma estratégia importante no início, né, de lançar livros grátis, de a gente poder baixar, de a gente poder começar, quem não tinha, né, a ter esse hábito, e aí entrar e poder adquirir posteriormente outros livros, né. Isso passei a fazer parte da nossa vida de forma bastante rotineira. Mais perguntas, mais comentários? Então, Cláudia, eu pediria para você fechar o nosso simpósio. Bom, evidentemente que eu vou encerrando essa 4ª sessão, agradecer à direção da Abralic mais uma vez, agradecer à comissão organizadora, aos monitores que nos auxiliaram, né? Gostaria aqui também de deixar clara meu agradecimento aos meus parceiros, Márcia, Walter, e os cientistas acadêmicos que se propuseram a participar do nosso simpósio. Walter disse, estamos meio que comemorando aí 5 anos, né, de preparações. Silvio, você foi uma presença constante. Rosalina, Francisco, muito obrigada, né? Gisele também nos acompanhou quando pôde. E muito obrigada. E encerrando, então, este 4º encontro
do nosso simpósio Escritores Brasileiros no Exterior, Escritores Estrangeiros no Brasil, Circulação, Publicação e Recepção, eu só posso desejar que, no futuro, nós continuemos a nos comunicar, a transmitir nossas descobertas. Se de manhã meu comentário foi sobre a afetividade como fio condutor, eu creio que neste momento aqui da tarde foram as descobertas, a renovação, isso foi, né, mesmo o resgate, né, muito interessante. Então, agradecendo a todos, eu dou por encerrado este simpósio da Abralic 2020. Muito obrigada. Vamos encerrar as gravações, Márcia? Vamos, vou parar agora. Muito